Eu estou aqui para compartilhar a palavra de Deus mais uma vez com você, que está em 1 Samuel, capítulo 22, no versículo 2, que diz assim a palavra de Deus. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Amém? Davi aqui estava fugindo do rei Saul. Ele estava passando dos seus piores momentos. E ele estava se sentindo muito só, muito abandonado, ele estava se sentindo com medo. Ele tinha saído da cidade de Gate, tinha se apresentado ao rei Aquis, e ele se fez de louco. E aí ele foi expulso da cidade, e ele se refugiou nessa caverna de Adulão. Adulão significa refúgio. Quantas vezes você não está passando por tantas situações, passando por tantas lutas, perseguições, situações que dá vontade de você sumir, desaparecer, jogar o pau, chutar o pau da barraca mesmo, sabe? Dar um baixa porque você não aguenta mais de tanto sofrimento, de tanta angústia, e você quer se isolar no seu canto, ficar ali quieto. Foi isso mesmo que aconteceu com Davi. Davi estava ali se refugiando, estava com medo, se sentindo muito só. E ali passando por essa situação tão difícil, a Bíblia diz que ajuntaram-se a ele uns 400 homens que estavam angustiados de espírito, os que estavam vivendo em grandes apertos, aqueles que estavam endividados, aqueles que estavam sofrendo, como ele ou até pior do que ele. E eles também se refugiaram neste lugar junto com Davi. A Bíblia diz que juntaram-se a ele. E Davi, eu creio que Davi olhou para aqueles homens e observou a história de cada um deles, a realidade de cada um deles, aquilo que aqueles homens estavam passando e sofrendo também. E talvez Davi olhou para aqueles homens e deve ter pensado, não só eu que estou passando por isso. Às vezes nós achamos que estamos passando que só nós estamos passando por isso, que só nós estamos sofrendo. Você pensa que ninguém está passando pelo que você está passando. E você se engana. Pessoas estão passando pelo que você está passando, ou até situações piores do que a sua. E aí Davi parou de olhar para ele, parou de olhar para os seus problemas e começou a ajudar esses homens. E começou a fortalecer esses homens. Aquela caverna, na verdade, se transformou em um quartel, se transformou em um lugar de treinamento, um lugar de preparo. Aquele refúgio serviu para que eles se fortalecessem para aquilo que Deus estava querendo deles. Na verdade, aqueles homens foram enviados para ali para se fortalecer, para renovar as suas forças, para ser treinado por Davi. E a Bíblia diz que dali se levantou um grande exército. E a Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo 18, 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 8, que aqueles homens foram chamados de homens valentes, homens de guerra, homens de luta, homens corajosos, fortes. Por quê? Porque Davi parou de olhar para ele e começou a ajudar aqueles homens. E automaticamente Deus começou a renovar as forças de Davi. Automaticamente Deus começou a levantar Davi, renovar Davi. E ali Davi se levantou como chefe daqueles homens. E aqueles homens se levantaram para ajudar Davi. Eu entendo com essa passagem que enquanto você está olhando para você não consegue se levantar, você fica só nas suas lamúrias, só nas suas reclamações, e Deus tem uma missão para você. Deus tem algo para você. Deus quer que você se levante e comece a ajudar outras pessoas a se levantar das situações que elas estão piores do que você. Quando nós consolamos pessoas, Deus se encarrega de nos consolar. Deus carrega de nos fortalecer. Enquanto nós paramos de olhar para nós mesmos e começamos a olhar para o problema do outro, nunca nos colocamos, não nos colocando como vítima e achando que nós somos o coitadinho, nós somos o rejeitado. Não, mas quando você entende que Deus tem uma missão, que tem pessoas que estão passando por situações piores do que a sua, que pessoas precisam de uma palavra sua, e você pensa, eu não tenho nada a oferecer para ninguém. Isso é mentira do diabo.
Você tem algo a oferecer para alguém. Você tem como ajudar alguém. Não pense que você não tem nada para ajudar alguém, porque você tem. Deus colocou talentos em você. Você tem algo para oferecer a alguém, sim. Alguém está precisando de uma palavra sua. Alguém está precisando ouvir um testemunho seu, de algo que Deus te ajudou, que algo que Deus fez na tua vida. Uma situação em que você conseguiu se levantar, superar, uma experiência difícil que você passou e que hoje você pode dizer: eu venci aquela situação. E aí você tem uma experiência para contar, você tem uma palavra, você tem um abraço, você tem ouvidos para ouvir alguém. Você tem algo sim para oferecer para alguém. Nunca se ache que você não tem nada porque você tem, porque foi o próprio Deus que colocou em você. E enquanto, meu amigo, minha amiga, você está ajudando outras pessoas que estão ao seu redor e que você ainda nem percebeu, Deus irá lhe fortalecer, Deus irá lhe sustentar, Deus irá renovar as suas forças, Deus irá lhe consolar e Deus irá te usar poderosamente para que você possa ser bênção, possa ser canal de bênção para muitas vidas que estão precisando de você. Esses dias conheci uma moça no meu trabalho e ela, ao sentar para fazer a coleta, ela começou a dizer que tem síndrome do pânico, que tem depressão, que toma remédio controlado. Eu nem falei nada e ela começou a abrir o coração dela para mim. Mas foi um encontro de Deus mesmo, porque eu comecei a dar uma palavra para aquela mulher. Eu comecei a incentivar e mostrar a ela o valor que ela tinha diante de Deus e que ela não podia aceitar aquela situação para ela, porque não era aquilo que Deus tinha para a vida dela, não era aquele propósito, aquela vida que Deus tinha para ela. E ela se levantou, começou a chorar, me abraçou e disse: meu Deus, eu me sinto tão só. Eu não tenho ninguém que me dê uma palavra dessa. Eu não tenho ninguém que me anime. O meu marido sai e passa o dia todo fora e eu fico sozinha em casa, com medo de tudo. Eu ouço vozes, eu escuto pessoas andando dentro de casa. E eu a orientei como ela tem que fazer nessas situações. E ela saiu dali mais fortalecida, mais confiante. Eu abracei aquela mulher. Eu disse a ela que não era dessa forma que Deus tinha planos para ela e ela não pode aceitar viver dessa forma. E ela saiu dali muito diferente de como ela chegou. Às vezes são 2, 3 minutos que você diz palavras tão simples, mas que está edificando e abençoando vidas. Então aproveite todas as oportunidades que Deus tem te dado. Não lance pérolas aos porcos. O que é a pérola aos porcos? Não lance palavras para aquelas pessoas que não querem. Tem pessoas que não querem ouvir você. Tem pessoas que não querem dar atenção a você. Então, não perca tempo com pessoas que não querem ouvir você. Mas quando pessoas chegarem pedindo, necessitada, quebrantada, meu irmão, minha irmã, não perca essa oportunidade. Lance pérolas, isso é bíblico. Lance as pérolas da palavra de Deus, daquilo que Deus tem colocado dentro de você, para realmente pessoas que querem ouvir você, para pessoas que querem te dar atenção. E aproveite essas oportunidades. Que Deus abençoe a sua vida, seja canal de bênção, seja usada como instrumento nas mãos do Senhor, que Deus irá tomar conta de você, irá transformar e renovar você. Em nome de Jesus, esse é o meu desejo, amém? Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe poderosamente e que você saia da caverna e que você seja bênção para as pessoas, em nome de Jesus. Fica com Deus, beijo.